Hoje o nosso tema é exatamente esse: amor é um sentimento ou uma ação? Se você puder, reflita nisso conosco. Talvez você nunca parou para pensar qual é a sua visão sobre isso. O que é amor para você? Algo que você sente ou algo que você faz, uma atitude, uma decisão? Você com certeza já ouviu muitas definições sobre o que é o amor, mas poucas vezes você já ponderou qual que é a sua perspectiva, como você enxerga o amor e como você pratica o amor. Nós entendemos que a nossa experiência pessoal ela é mais determinante do que as verdades do que a gente ouve. Muitas vezes você vai ter a experiência de ouvir fundamentos, de ouvir doutrinas muito importantes sobre os assuntos mais diversos, mas a sua visão é que vai ser determinante para que você experimente a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Aquilo que nós pensamos, a forma como nós enxergamos as coisas é que realmente vai determinar qual que será o nosso destino, qual que será os frutos que nós vamos colher das atitudes práticas que nós temos. Então, hoje eu gostaria de fazer essa reflexão com você sobre o amor enquanto definição. De fato, como você entende o amor, como você vê e o que é o amor para você. Essa inclinação interior. Eu estou amando aquela pessoa. O estou amando já denota, já dá uma impressão de algo que você está sentindo ali no momento, de algo que você está experimentando, é uma experiência que você está tendo. E esse sentimento está ali no seu coração, está brotando ali no seu coração naquele instante. Se o amor fosse apenas esse sentimento que brota do nosso interior, que vem do coração, como que estaria seu casamento hoje se dependesse apenas desse sentimento? Ou como está, né, o seu casamento? Olhe para os seus filhos, aqueles que têm filhos, né? Avalie aí, pense nos seus pais, aqueles que ainda não têm filhos. Se você parar para avaliar se os seus pais dependessem apenas desse sentimento, né, de algo que vem do coração, de algo romântico, se assim podemos dizer, né, dessa inclinação interior, será como necessariamente que você seria amado? Qual seria o fruto desse amor enquanto sentimento apenas? Agora pense aí nos seus relacionamentos, pense no seu relacionamento com Deus, inclusive, como estaria a sua vida espiritual se você dependesse apenas do amor enquanto sentimento. Pense um casal aí que já está junto há muito tempo, que tem anos de casado. No começo, tudo era muito romântico, tudo era paixão, né? Aquele sentimento avassalador, aquele desejo de estar junto o tempo inteiro, declarações extremamente românticas, aquele nível de conexão maravilhosa, você entende completamente o outro, você se devota ao outro, você se entrega completamente, sem reservas, você não tem qualquer tipo de restrição, você não se importa com as coisas pequenas porque você está amando aquela pessoa. Mas com o tempo, muitas pessoas vão usar aquela desculpa, passa aí anos, 20 anos, hoje nem 5 anos, hoje pouquíssimo tempo de relacionamento conjugal, muitas pessoas já usam aquela famosa frase: o amor acabou. Não estou sentindo mais nada, não tem mais nada aqui dentro, nada mais que me move em direção ao outro, e isso acaba gerando então uma frustração, uma decepção enorme. E eu gostaria de te fazer pensar, se isso é o amor, por que relacionamentos de 50 anos de casado subsistem, sendo que várias vezes o sentimento necessariamente não vai te impulsionar, não vai te fazer agir com paciência, com generosidade, com entrega para o outro. Muitas vezes o outro vai agir da pior forma com você, o seu filho vai te desrespeitar, seu filho vai te desonrar, você vai deixar de amar ele porque ele está tendo uma atitude totalmente errada com você enquanto pai. Você vai ver isso nas mais diferentes esferas de relacionamento, que muitas vezes a quebra de expectativa já é suficiente para muitas pessoas entenderem que o amor acabou. Você não tem aquilo que você espera do outro e isso já é para você uma justificativa suficiente para se afastar,
para divorciar, por exemplo, né? Muitas pessoas acreditam que o caminho para a impressão que elas estão tendo dessa falta de amor já é motivo, já é razão suficiente para tomar uma decisão de separação, de quebra de aliança, de desvínculo de algo que é o mais sagrado, como diz a própria palavra de Deus em Hebreus, sagrado seja acima de todas as coisas o matrimônio, o leito conjugal. O casamento é algo extremamente sagrado para Deus. Aliás, foi a primeira instituição bíblica, foi o casamento. A primeira coisa que Deus estabeleceu como um pacto foi exatamente esse relacionamento, e muitas pessoas lidam com isso como se dependesse apenas de um sentimento. Eu queria que você pensasse aí, qual é o seu olhar sobre isso? Eu te pergunto, quando a pessoa diz, o amor acabou, será que realmente o amor acaba? Será que nós temos uma palavra que denota algo tão profundo que está condicionado a apenas um sentimento? Eu queria dividir essas duas coisas com você aqui para, de fato, caminhar com você nessa reflexão com muita clareza do que realmente é o amor, de qual é a definição objetiva. Nós precisamos entender as coisas com mais concretude, com um olhar menos fantasioso, menos romântico sobre as coisas, e caminhar com um pouco mais de consistência, de pé no chão, sobre do que se trata uma palavra tão importante. A Bíblia, a palavra de Deus, fartamente vai usar esse termo, vai falar do amor, e essa forma como a Escritura aborda não é a forma como nós enxergamos, obviamente, mas é muito discrepante, muitas vezes, da maneira como nós estamos entendendo e praticando o amor. O amor enquanto sentimento é baseado no prazer pessoal. O amor enquanto sentimento é algo erótico, se assim podemos dizer. A palavra eros vem de prazer. E esse prazer, ele não se trata apenas do prazer sexual, mas de um prazer que está se importando apenas com o seu desejo, apenas com as suas inclinações, apenas com aquilo que é a minha satisfação momentânea, aquilo que eu estou querendo experimentar aqui e agora. Perceba para você ver quão perniciosa pode ser essa definição de amor como sentimento. É algo muito autorreferente. O amor enquanto sentimento, o amor como sentimento é egoísta. Ele é voltado para si mesmo. O que é autorreferência? Eu quero falar um pouco mais sobre isso depois. Vou dedicar um momento exclusivo, específico para isso, mas eu queria falar disso com você superficialmente agora para que você entenda quão terrível é o amor como sentimento apenas. Ele é autorreferente, ele é focado em si mesmo, nas suas próprias expectativas sobre o outro. E o pior do amor como sentimento é que ele é esporádico, ele é temporário, ele é passageiro, ele é inconstante. O amor, enquanto sentimento, ele é algo extremamente volátil, ele é instável. Olha para você ver que interessante isso. Ele depende muito das suas emoções do momento, das circunstâncias em que você está. Eu queria, de fato, transmitir isso para você como uma luz, para que você avalie como você tem amado. Você às vezes fala, eu amo meu filho, eu amo minha esposa, eu daria minha vida pela minha esposa. Não, eu amo meu marido. Como, de fato, na prática, você tem vivido, experimentado o amor. O amor como sentimento, ele é tão passageiro que ele depende do seu sentimento momentâneo, daquilo que você está experimentando, de como você está, depende do contexto, depende exatamente das circunstâncias. E isso é terrível para os relacionamentos. Quando você se relaciona com qualquer pessoa, guarde isso, porque isso é decisivo para a sua vida. Quando você se relaciona com qualquer pessoa baseado naquilo que ela está te oferecendo, naquilo que são as circunstâncias do momento, quando ela está agindo muito bem com você, você vai penar, você vai sofrer muito quando ela agir mal com você. Você vai ter uma quebra de expectativa tão grande que você vai querer divorciar, que você vai querer abandonar seu filho à própria sorte dele. E isso é algo que nós precisamos avaliar, julgar a nós mesmos. Como eu estou enxergando o amor na prática, né? E aí, finalizando esse conceito do amor enquanto sentimento, você não pode amar apenas quando está tudo bem, apenas quando o outro agrada você e faz tudo que você quer, do jeito que você espera. E quando essa pessoa falha com você, quando essa pessoa age da pior forma possível,
com você. E perceba que nós estamos falando de muitas vezes, uma aliança de onde existe um ambiente ali de pacto. Estamos falando muitas vezes de um sentimento entre pai e filho, entre mãe e filho. E você precisa ponderar, avaliar interiormente como você tem vivido essa experiência do amor. E agora eu queria trazer uma outra perspectiva. Eu queria trazer um outro olhar sobre o amor. O olhar do amor como ação, como uma decisão. O amor, ele pode ser esse sentimento que você fica esperando sentir alguma coisa para fazer algo em direção ao outro. Perceba que muitas vezes em aconselhamentos, em conversas pastorais, você vai falar com as pessoas sobre o amor e o que é o primeiro impulso delas. Ah, mas ele não fez isso. Ah, mas ela não está me ajudando naquilo. Você joga na responsabilidade do outro, você espera que o outro produza em você essa motivação, que o outro gere em você, você fica esperando motivação para fazer o que você deve fazer. E independentemente de circunstâncias, de emoções, de motivações, você já deveria ter clareza que o amor é uma ação. O amor não é um sentimento. O amor verdadeiro, ele é baseado numa determinação interior, numa determinação pessoal. É um compromisso seu com você mesmo. E isso é óbvio, não depende apenas de nós. É o Senhor que nos capacita, como disse o apóstolo João, em 1 João, ele vai nos explicar, no capítulo 4, se eu não estou equivocado, ele vai explicar que o amor ele é algo que é derramado pelo Senhor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se tem alguém que tem que produzir algo em nosso coração, se tem algo que tem que ser gerado em nosso coração, é o amor de Deus, porque com ele nós vamos aprender a amar e vamos conseguir amar todas as pessoas. Vamos conseguir nos relacionar de forma espiritual, de maneira correta com todos os outros, quando o amor de Deus estiver dentro de nós. Mas vamos voltar no amor como ação. Deve haver uma determinação pessoal de viver o amor ágape. Eu falei do amor como sentimento, no sentido do amor eros, de um amor que é focado no desejo. Mas o amor, enquanto ação, ele é focado no sacrifício, é focado na entrega. Ele se volta para o que eu posso fazer, qual é a minha responsabilidade com o outro, qual deveria ser o meu cuidado com o outro. O amor, o mais espetacular do amor ágape é porque ele trata-se de entrega, ele trata de se devotar ao outro. E esse amor é o que fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, um texto tão citado, um texto tão conhecido, tão falado, naquilo que muitas vezes são apenas cerimônias, né? Nos casamentos normalmente se prega sobre isso, se fala sobre isso, mas o amor de 1 Coríntios 13, Paulo não está falando apenas do relacionamento conjugal, ele está falando do amor enquanto definição, o que realmente significa o amor que Deus sentiu por nós, o amor que Deus usou para nos resgatar das trevas, do pecado. O amor, você acha que o amor de Deus, se dependesse de sentimento, teria nos mantido vivos até hoje? E entenda a seriedade disso. Deus já nos teria exterminado, já teríamos sido mortos, e a Bíblia que diz isso, já teríamos sido consumidos há muito tempo, se o amor de Deus dependesse de sentimento, porque a Bíblia diz que ele se ira todos os dias, e não é uma ira como a nossa, é uma ira profundamente espiritual e justa, porque se trata de Deus ser ofendido na sua santidade. É uma ira de indignação pelo pecado do homem. Mesmo assim, a Bíblia diz que o amor, que Deus é amor, que a natureza dele, ao mesmo tempo que é justiça, ao mesmo tempo que é ira, porque Deus se revolta, Deus se indigna justamente com o pecado do mundo. É muito maravilhoso essa definição bíblica de que Deus é amor. A essência de Deus é amor, mas a sua própria pessoa, a sua própria natureza é isso. E é por isso que nós estamos aqui. As suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Aquela inclinação interior, a natureza de Deus é tão profundamente amor que ele, mesmo olhando para nós e vendo a nossa miséria, ele é constante, ele é fiel, ele é longânimo, ele é inabalável no seu amor. E é sobre isso que 1 Coríntios 13 vai falar conosco, porque trata-se de um amor que é paciente, que tudo suporta, que é longânimo, que não busca o seu próprio interesse, mas o do outro. O amor é tão nobre, ele é tão espetacular,
que ele não é egoísta, ele não foca nas suas próprias necessidades, nas suas próprias demandas, ele já tem um olhar para fora, ele já tem um olhar para o que o outro está precisando, o que eu posso fazer pelo outro. E não poderíamos deixar de dizer como isso se concretiza, como nós podemos ter um exemplo prático disso, porque Deus amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. E eu queria parar aqui. Deus nos amou tão profundamente e aí você entende o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado do amor, a verdadeira ação do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quem ama, entrega. Quem ama, faz algo. Quem ama, não olha o pecado da humanidade inteira. Quem ama, decide. Esse homem está caído, esse homem está numa condição irreparável e eu preciso fazer algo para resgatar ele. Eu preciso entregar o que eu tenho de melhor. Isso é o amor. Você entrega o seu melhor. Eu vou entregar o que eu tenho de melhor para que esse homem seja resgatado da sua condição de miséria, da sua condição de perdição. Deus fez exatamente isso conosco. E aí, quando você tem uma definição de amor como essa, fica ridículo, me perdoe. Fica baixo você falar que ama uma pessoa com base em sentimentos. Porque Deus revela o seu amor. Irmãos, olha que lindo isso. Romanos capítulo 5. Porque Deus mostra o seu amor, Deus revela o seu amor, tendo Ele nos amado quando éramos ainda pecadores. Isso mostra o que é verdadeiramente amor. Você não ama seu filho, você não ama sua esposa, você não ama seu marido quando você tem dele o melhor. Quando você recebe o melhor. Você ama quando você dá o seu melhor. Você ama quando você dá aquilo que você extrai do seu interior, mesmo sem motivação nenhuma, mas por uma consciência de qual é a sua responsabilidade com o outro. A Bíblia nos ensina que o amor vai além do sentimento. Isso está dado, isso está claro. A Bíblia não coloca nunca o amor como sentimento, mas sempre como uma ação, sempre como um propósito determinado em direção ao outro. É muito importante aquilo que você consegue enxergar, porque é isso que vai mudar a sua vida. Aquilo que é o seu esclarecimento, seu nível de consciência, é exatamente o que vai ser determinante para você viver uma vida espiritual baseada no amor como ação e não no amor como sentimento. Se amar fosse um sentimento, e eu queria passar régua nisso aqui, o amor como sentimento, o amor como ação, mas eu queria te fazer uma pergunta. Se amar fosse um sentimento, por que a Bíblia nos daria o amor como um mandamento? Deus não estabeleceu o amor como uma proposta para nós, como uma sugestão para nós. Deus poderia ter requisitado qualquer coisa de nós. Isso é muito profundo. Guarde isso no seu coração. Deus poderia ter estabelecido qualquer condicional para sermos seus filhos, para termos um relacionamento profundo com Ele. Mas Ele, ao invés de dar uma regra para nós, os 10 mandamentos são diretrizes espirituais, são fundamentos da nossa fé, são coisas que Ele estabeleceu para nortear o nosso relacionamento com Ele e o relacionamento com o próximo. Mas qual é a base? Qual é a base de todos os mandamentos? Como que Jesus resumiu a lei? Os fariseus chegaram para ele e perguntaram, como que você resume a lei? Dá para nós aí um mandamento. Como que você condensaria todo o Antigo Testamento? Jesus deixou bem claro. O amor a Deus e o amor ao próximo. Isso resume a lei e os profetas. Isso resume tudo que foi dado anteriormente. E a pergunta que eu queria te fazer, se Deus poderia nos ordenar fazer qualquer coisa para sermos aprovados por Ele, por que Ele colocou o amor como um mandamento? É porque o amor é uma ação, é porque amor é uma determinação de cada um de nós, da parte de cada um de nós, no relacionamento com Deus. A Bíblia nos estabelece: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus reforça isso que já tinha sido dito na lei. É interessante que Deus já estabelece o seu relacionamento com o povo de Israel baseado nesse amor. Deus não requisita deles apenas obediência, porque a obediência é parte do amor. A obediência sem amor, ela é tola, porque gera-se uma expectativa, vai se gerar uma expectativa de uma recompensa que não vai vir sem amor. Pelo menos no trato com Deus. Deus já estabeleceu o amor como um mandamento porque Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que o que manda no nosso coração é aquilo que amamos.
O que norteia a nossa vida é qual é o alvo do nosso amor. E se ele for o alvo do nosso amor, nós vamos viver uma vida totalmente orientada de acordo com os princípios dele. A gente vai se preocupar em agradar a Deus como? Obedecendo. Porque Jesus também já nos deixou claro, vocês vão me amar, vocês me amam se vocês guardarem os meus mandamentos. O amor, ele é praticado, ele é provado quando nós obedecemos a Deus, mas com base nesse fundamento, que é essa determinação interior, esse fundamento interior é de decidir, de tomar uma decisão, de tomar uma atitude. Amar é uma escolha. Amar é um compromisso que você faz e não depende do humor que você tá no dia. Perceba isso é muito importante. As pessoas ficam esperando que elas acordem com o dia convergindo, todas as coisas convergindo para que ela consiga amar o outro, para que ela consiga dar o seu melhor, para que ela consiga ser a pessoa mais amável do mundo. Isso não vai acontecer. As coisas não vão convergir todas, as circunstâncias não vão convergir para que a gente aprenda a amar o outro. Nós vamos precisar aprofundar nisso para, de fato, saber amar o outro. Para saber amar o próprio Senhor Deus, é necessário agir em amor. Nós precisamos buscar nele. Ele é a fonte desse amor que nós precisamos. E é essa reflexão que eu queria trazer para você hoje. Ame mesmo quando não tiver vontade. Ame mesmo quando você não tiver motivação. E isso, queridos, é muito importante para mudar nossa vida, para mudar nosso contexto. Quando a gente faz qualquer coisa sem depender necessariamente daquilo que nós estamos experimentando enquanto motivação interior, isso vai mudar a nossa sorte. Até mesmo quando você não tiver vontade. Ame, porque isso vai mudar a sua vida. Nós perdoamos mesmo quando nós não estamos com vontade nenhuma. A vontade, muitas vezes, quando nós somos desafiados a perdoar, é zero. Mas é esse o nosso desafio. Servir sem esperar recompensa. O que é amor? Amor é servir sem esperar recompensa. Você acha que Jesus, quando foi para a cruz por cada um de nós, esperava que nós fôssemos maravilhosos, que nós já olhássemos para ele e enxergássemos a grandeza do ato dele? Jamais. Ele já se entregou sabendo que haveria de vir o Espírito Santo de Deus para nos abrir os olhos para tudo aquilo que ele estava fazendo lá na cruz. Ele sabia que nós não tínhamos nem capacidade de reconhecer o que ele estava fazendo. Então, entenda que nós praticamos o amor quando nós perdoamos, mesmo quando está doendo. Nós experimentamos o verdadeiro amor quando nós servimos, mesmo sem esperar qualquer retorno, qualquer recompensa. E nós vamos para o nível hard para você entender o que é essa coisa do amor bíblico, do amor divino. Ame até os seus inimigos, até aquelas pessoas que nós reputamos por inimigo. Jesus, Mateus 5, lá no Sermão do Monte, ele vai falar: se alguém te ferir a face, oferece a outra. Se o teu inimigo tiver fome, dá ele de comer. Ore pelos seus inimigos. Provérbios que vai dizer, né? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Desde o Antigo Testamento, essa graça de Deus, esse amor de Deus já era revelado. Eu queria que você enxergasse isso com muita profundidade, porque amor não se trata de sentimento. Não ame como sentimento. Ele pode até começar com uma inclinação interior, mas ele só vai ser sustentado. Pense aí no casamento, no relacionamento conjugal. E a gente é confrontar diretamente com isso, porque a impressão que dá é que até a cerimônia a gente tá amando ali, ó, na fantasia mesmo, no sentimento. Nenhuma inclinação que está sendo motivada pela circunstância, pelo momento. Mas a hora que entrar os outros aspectos da vida relacional, nós vamos perceber a necessidade do verdadeiro amor, do amor de 1 Coríntios 13. Quando escolhemos amar, os nossos sentimentos, eles sim são transformados. Aí sim, quando você toma a decisão de amar, as suas inclinações, seus sentimentos são transformados. Eu finalizo desafiando você hoje. Eu desafio você a pensar qual que é a atitude que você pode tomar hoje. Uma atitude concreta, uma atitude consistente que você pode tomar independentemente do que você está sentindo. Talvez você está sem vontade de amar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, de amar
a Deus. Mas eu peço você, desafio você, peça a Deus e ele vai derramar amor, porque o apóstolo Paulo também vai nos lembrar disso, porque o amor de Deus, 1 Coríntios, é derramado em nossos corações. O amor, nós não temos capacidade de ter esse nível de amor aqui como ação, mas é na busca pela presença de Deus em nossa vida, a busca pelo Espírito Santo, a busca desse amor sobrenatural que vai nos guiar em direção ao outro para viver uma vida de fato consistente, a vida que é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu quero pedir a você, se isso edificou sua vida, se isso te abençoou de alguma maneira, compartilhe com outra pessoa, envie essa live. Eu tenho certeza que isso pode mudar a vida de alguém que ainda está vivendo no amor como um sentimento. Porque a partir do momento que nós tomamos uma decisão em Deus de amar como a palavra de Deus nos ordena, isso tem o poder de mudar a nossa história. E é essa a proposta de cada um desses encontros que nós temos tido. Se você puder, comente aí o quanto você foi edificado e qual é o tipo de amor que você tem vivido. Se você enxerga isso, se você já diagnosticou isso, procure colocar em ação o quanto antes, porque essa decisão pode mudar o contexto em que nós estamos, isso pode mudar a nossa realidade familiar, profissional, onde quer que nós estejamos, isso pode ser profundamente influente na nossa jornada espiritual. Que Deus abençoe, compartilhe aí com quem você puder e nós ficamos por aqui. Até a próxima, Deus abençoe sua vida, tá? Um ótimo dia a todos vocês.